Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 25 de setembro, segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando mais uma semana na escuta da Palavra de Deus, quase finalizando o nosso mês de setembro, o mês da Palavra, o mês da Bíblia, mas ainda dá tempo de entrarmos nessa corrida da meditação da Sua Palavra a cada manhã, através da Lex Divina, que é esse método de oração que a Igreja nos oferece, para diariamente meditarmos com a Palavra de Deus, com as leituras que a Igreja nos oferece. E aí, lá vem a irmã Catarina lançar o desafio desse mês. O primeiro desafio é ser fiel à Lex Divina. O segundo desafio é divulgar esse link para que outras pessoas sejam alcançadas, possam conhecer essa graça. E o terceiro é você oferecer uma palavra de Deus, a Bíblia, um compêndio, a alguém que ainda não tem a oportunidade de tocar na grandeza, na graça, que é a própria palavra. Então não deixe de ser um evangelizador, não deixe de ser um propagador da palavra, sendo fiel. Então esse mês de setembro devemos fechar com chave de ouro e de verdade dizer assim, Senhor, nesse mês eu me tornei apaixonado pela palavra, eu me tornei fiel à palavra de Deus. A cada dia, a cada manhã ou a cada noite, Cada um vive o seu momento com a palavra em horas diferentes, mas que a palavra de Deus não deixe de ser o nosso alimento diário. Você que está nos acompanhando, eu quero fazer um convite de modo particular àqueles que são do Rio de Janeiro ou das regiões mais próximas. Agora, no finalzinho desse mês, final dessa semana, começando na sexta-feira, dia 29 de setembro, dia 30 de setembro, 1º de outubro, festa de Santa Terezinha, a participar do Festival das Famílias, a primeira edição aqui do Rio de Janeiro. Então, você é convidado a estar conosco, nós teremos uma atividade recheada para toda a família, desde os avós, os adultos, os jovens, os adolescentes e as crianças. Então venha participar conosco, teremos um momento artístico, formativo, Santa Missa e no domingo teremos a feijoada Dominus Dei. Então convido você também, talvez você não possa participar do festival final de semana inteiro, mas no domingo, quer almoçar fora de casa, vem para a Semente do Verbo e participa conosco. Uma tarde de animação, uma tarde de alegria, junto com a graça do término do nosso Festival das Famílias. Então fica aí o convite para você estar conosco. As leituras hoje que a igreja nos oferece, a primeira leitura ela é retirada do livro de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra do Senhor, pronunciada por Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar de viva voz e por escrito, em todo o seu reino o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: Senhor, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra e me encarregou de construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a seu povo, Deus esteja com ele e suba a Jerusalém, na terra de Judá, e construa o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Que a todos os sobreviventes em toda a parte, a população dos lugares onde eles moram, traga uma ajuda em prata, ouro, bens, animais e donativos espontâneos para o templo de Deus, que está em Jerusalém. Então os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles que se sentiram animados por Deus, prepararam-se para ir edificar o templo do Senhor em Jerusalém. E todos os seus vizinhos trouxeram-lhe todas as espécies de ajuda: prata, ouro, bens, animais e coisas preciosas, fora o que eles tinham oferecido voluntariamente. Então a primeira leitura de hoje, ela vai nos mostrar como que era o coração do povo, sobretudo daqueles que pertenciam ao Senhor. E aqui ele vai falar dessa construção do templo, e justamente o rei da Pérsia, Ciro, ele vai exortar o povo, aqueles que pertencem ao Senhor, que nessa construção, nessa subida a Jerusalém, na construção do templo, cada um que residisse lá pudesse oferecer aos sobreviventes, aqueles que estavam ali naquele lugar, que pudessem trazer uma ajuda. Então ele vai manifestar aqui a caridade, a providência para com o povo. E é bonito porque ele vai dizer no versículo 4, todos os sobreviventes em toda a parte, a população dos lugares onde eles moram,
tragam uma ajuda em prata, ouro, bem animais, donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém. Então ele vai convocar essa oferta do coração do povo. E ele vai dizer, tragam para que vocês possam ajudar as famílias, ajudarem aqueles que precisam ser animados por Deus e que precisam ajudar a edificar o templo em Jerusalém. Então, a partir daí, os vizinhos, né, a vizinhança, todos começaram a entrar nesse movimento, nessa ação de caridade. E aqui a gente vê na leitura de hoje exatamente aquilo que a igreja também nos pede de fazer, de ser essa ajuda àqueles que mais sofrem, aqueles que precisam, de fato, de uma atenção, que precisam de um cuidado, de uma caridade. Então, já no Antigo Testamento, já havia esse movimento de oferta, de oferenda e de doação. O salmo de hoje é o Salmo 125. Quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha, a boca se nos encheu de riso e a língua de canções. Até entre as nações se comentavam, o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. O Senhor faz voltar nossos exilados como torrentes pelo Neguebe. Os que semeiam com lágrimas ceifarão em meio às canções. Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo os seus feixes. Então, o salmista hoje vai mostrar, de fato, a recompensa que o Senhor dá àqueles que oferecem as vossas vidas e aqueles que de fato reconhecem a grandeza do Senhor. O versículo 5 vai dizer, os que semeiam com lágrimas ceifarão em meio a canções. Então, para nós é uma alegria, porque aqueles que semeiam chorando, teremos a certeza que colheremos na alegria, se nós soubermos oferecer as nossas lágrimas, oferecer os nossos sacrifícios, oferecer as nossas oferendas, aquilo que às vezes nos dói, que é tão difícil, mas na certeza que colheremos frutos de alegria. É isso que a palavra vai dizer hoje. Vão andando e chorando ao levar a semente, mas ao voltar, voltarão cantando, trazendo seus feixes. Então é um salmo de consolo, de consolação para você que está desanimado, para você que não tem esperança, que não vê o fruto da vossa vida, do vosso sacrifício, da vossa oferenda. Reza com o Salmo 125, os versículos 5 e 6, começa a palavra de encorajamento. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para a cobrir como um recipiente, nem para colocá-lo debaixo da cama. Ao contrário, coloca-o num candelabro, para que aqueles que entram vejam a luz. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois ao que tem será dado, e ao que não tem mesmo que pensa ter, lhe será tirado. Então, a leitura de hoje vai falar dessa graça da luz, de não vivermos de forma oculta e escondida, mas ao contrário, o Senhor nos chama à luz, o Senhor nos chama, de fato, a entrarmos nessa manifestação de Deus, que não deseja que vivamos na escuridão, não vivamos em segredo, mas vivamos sobre a luz de Deus. E aqui vai falar da luz do dia, mas essa luz é a luz do olhar de Deus. Vivermos sobre o olhar do Senhor. Não vivermos nas trevas, na escuridão do pecado, mas deixarmos ser iluminados por Deus, para que possamos também iluminar aqueles que estão à nossa volta com a luz da verdade, com a luz da claridade, da própria presença do Cristo no meio de nós. Então, que ao longo dessa semana, peçamos ao Senhor essa graça de sermos iluminados pela sua palavra, que a própria palavra de Deus nos dê a graça de entrar nessa escuta da vontade de Deus e nos deixarmos ser transfigurados pela sua verdade, pelo seu verbo que se faz presente no meio de nós. Tenhamos uma bela semana, uma bela segunda-feira e que Deus os abençoe.